Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é super importante se você é uma pessoa que, por exemplo, trabalha com vendas. Você já ouviu falar de gatilhos mentais? Se você não ouviu, fica aqui que eu vou te explicar. Roda a vinheta. Oi, eu sou a Ludiniz da Wonderflow e através da comunicação e do marketing eu ajudo as pessoas a se diferenciarem e serem mais produtivas em suas vidas e nas suas empresas. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber é que tudo está relacionado ao nosso cérebro. O nosso cérebro funciona da seguinte forma. Você deve saber que a gente tem várias partes que compõem o nosso cérebro. E aliás, tem uma coisa muito interessante, você já olhou uma noz? Porque o nosso cérebro é muito parecido com uma noz. É muito legal isso. Presta atenção se você ainda não prestou atenção nisso. Mas voltando à questão do nosso cérebro, ele é dividido em várias partes. E aqui a gente vai falar sobre duas especificamente. A primeira delas é o sistema límbico e a segunda é o neocórtex. Não necessariamente a gente vai falar nessa ordem, mas são essas duas que importam. Tá, beleza. E aí, Lu, o que isso tem a ver com essa história de gatilhos mentais? É o seguinte, o neocórtex é responsável por interpretar toda a questão de lógica, de linguagem, de dados, tudo o que está no nosso dia a dia, mas não as nossas decisões. Você já parou para pensar quantas decisões você toma ao longo do seu dia? Invariavelmente, você toma milhares de decisões ao longo do dia. Milhares, eu não sei se você já prestou atenção, mas desde a hora que você abre os seus olhos até abrir os olhos já é uma decisão. E isso não é o neocórtex que coordena. Quem coordena isso é o sistema límbico. O sistema límbico, ele é responsável pelas suas emoções. Então, como é que o seu cérebro trabalha? Se eu te falo que dormir 8 horas por dia faz bem, isso é lógico. O que você deveria fazer? Dormir as 8 horas por dia. Só que a maioria das pessoas nem presta atenção nisso. Inclusive tem gente que toma café ao longo do dia inteiro e a gente sabe que café é estimulante. Então essa pessoa dificilmente vai conseguir dormir as 8 horas dela. Fora a galera que toma um monte de energético, um monte de coisa. Tá, mas e aí, Lu, o que isso tem a ver? Tem a ver que se fosse lógico, o neocórtex que cuida dessa parte lógica seria também o responsável pelas nossas decisões. Só que não é ele o responsável é o sistema límbico. O sistema límbico está ligado às nossas emoções. Então, olha só, você faz ou não faz alguma coisa de acordo com as emoções. Por isso que eu sempre bato na tecla de que emoção isso te traz, como é que isso te impacta emocionalmente. E peraí que eu já vou entrar nessa questão do gatilho emocional. Acompanha comigo esse desenrolar porque é muito importante, vai ficar muito claro para você, até para você saber como usar isso no teu dia a dia. Imagina que você está passando na frente de uma loja, você é uma mulher. E aí você vê aquele vestido vermelho maravilhoso e você já se imagina vestida nele. Você lembra que daqui a pouco vai ter uma festa. E aí você fala, nossa, eu, nesse vestido, vou ficar simplesmente espetacular, estonteante. Todo mundo que olhar pra mim vai falar, olha ela chegando. E aí você já imagina os seus cabelos soltos ao vento, aquela coisa assim, salto alto. E você fala, nossa, preciso ter esse vestido. Só que olha só, você não saiu para comprar o vestido. Simplesmente você passou na frente de uma loja e aquele vestido te chamou a atenção. Mas ele te chamou a atenção de uma forma que você já começou a criar toda uma história na sua cabeça. Aí você já se imaginou entrando de salto alto, com todo mundo olhando para você. Você já imaginou, nossa, o sentimento que veio para mim foi um sentimento muito bom, porque as pessoas olharam para mim, me deram atenção, então veio aí pertencimento, veio aí aquela satisfação pessoal, vieram um monte de emoções que te falaram assim, olha, legal, hein? Ter esse vestido aí, acho que vai ser uma coisa bacana. De novo, voltando, você não queria comprar esse vestido, mas ele pintou lá na sua frente e chamou muito a sua atenção.
Então, olha só, o que você fez? Você simplesmente entrou na loja e falou, moça, quero experimentar esse vestido. Quando você entrou no vestido, parece que ele caiu como uma luva. E aí você olhou e falou, nossa, valorizou meu corpo, fiquei muito bonita. Não vai ter jeito, vou ter que levar esse vestido. E olha só a tua conversa com você mesmo. Ali dentro do vestiário, você ficou pensando, levo, não levo, levo, não levo. Quando você passou na frente da loja, a sua intenção não era comprar o vestido. Mas aí o que aconteceu foi que aquilo lá te trouxe algum flash, alguma ideia, algum gatilho se ativou na sua cabeça. E aí você criou toda essa história, todo esse cenário e falou assim, olha, gostei da história que o meu cérebro criou. Deixa eu entrar e ver se isso realmente vai servir para mim. E não é que serviu? Ficou perfeito. Você sai de lá, pega o seu lindo cartão e paga. O que aconteceu nisso tudo? O seu cérebro te inundou de informações e sensações que te fizeram realizar uma compra. Muitas pessoas compram por impulso. E por que elas compram? Porque elas olham alguma coisa, então desperta a atenção dessas pessoas e elas automaticamente criam uma história na cabeça delas, aonde essa determinada peça, essa determinada roupa, esse determinado objeto faz sentido, compõe essa história. E é por isso que as pessoas compram. Então, quando eu conto essa história toda para você, eu estou utilizando o gatilho mental da história. Ele é muito poderoso, porque ele faz com que as pessoas se conectem. Vou te dar um outro exemplo para você entender ainda melhor. Esse aqui você já conseguiu entender que foi a história de você com você mesmo, teu próprio cérebro. Agora, imagina que você entra numa loja e aí você tá pensando em comprar alguma coisa para um enxoval, por exemplo, que você vai casar. Aí a vendedora conversa com você e entende, você explica para ela que você tá noiva, ela vê a sua aliança na mão direita, ela fala, você tá noiva? Ah, tô, a gente tá olhando algumas coisas aí, a gente já tá pensando sobre a casa nova, mas você não diz ainda que você quer comprar. Só que a vendedora que já está treinada e manja pra caramba de gatilhos mentais, inclusive da história, o que ela vai fazer? Ela vai criar uma história na qual você é a personagem e ela vai te colocar ali dentro e junto vai colocar os objetos que ela quer vender. Então, imagina o seguinte, toda a história para funcionar, ela precisa ter um personagem central, ela precisa ter algum desafio, ela precisa ter um ambiente onde ela ocorre, vai ter alguma coisa que transforma essa situação, transforma a vida dessa pessoa. Pode ser que ela fique num dilema, ela fique na dúvida e no final tem um desfecho. Histórias são tão poderosas, mas tão poderosas que desde criança, quando a gente vai deitar, os nossos pais contavam histórias pra gente. E quem não passou pela situação de falar, pai, mãe, vem contar uma história pra eu dormir? E quantas pessoas até hoje não lembram das histórias que ouviram quando eram crianças? Sabe por quê? As histórias conectam, situações de vida conectam pessoas. E quando a gente se conecta, a gente sente aquela situação como se fosse nossa. Por isso que tem muitas pessoas que leem livros e vivem aqueles livros. Exatamente porque elas se transpõem, elas entram na situação do livro e elas conseguem fazer uma conexão da situação que o personagem está vivendo com a situação delas, ou conseguem se colocar no lugar dessa pessoa. E por conta disso existe uma conexão. Por que tem pessoas que gostam, por exemplo, de livros de romance ou filmes de romance? Por que tem gente que gosta de filme de ficção? Por que tem gente que gosta de filme de aventura? Porque as pessoas elas têm uma predisposição para viver daquela forma. Então as histórias conectam, as pessoas se conectam e quando elas se conectam, a venda acontece de forma mais fácil.
Isso porque a gente está falando de venda aqui. Mas a conexão natural, a empatia, faz com que as pessoas se aproximem. Eu sempre bato na tecla da produtividade. Então imagina que você tem que aumentar a sua produtividade em relação às suas vendas. A primeira coisa que você tem que fazer é encontrar pontos de contato com essa pessoa e desenvolver histórias que se conectem. Que conectem o que você quer vender com o que faz sentido para essa pessoa. É por isso que muita gente vende pra caramba, porque as pessoas conseguem fazer conexões. E é por isso que muitas pessoas não vendem nada, porque elas não se preocupam em entender o outro e envolver o outro numa história que realmente faça sentido. E quando eu falo de história, não é aquela situação de eu vou contar uma história para essa pessoa ver se eu vendo. Não é isso, pelo amor de Deus. A história que eu digo é de você realmente criar uma conexão com essa pessoa. Você entender o que daquele seu produto ou daquele seu serviço vai ter de benefício na vida dessa pessoa. Se você conseguir fazer essa conexão, vai ficar fácil. Fácil para você e fácil para outra pessoa. Agora, se você não conseguir linkar uma coisa com a outra, se para a pessoa não fizer sentido nenhum a história que você está contando, a venda dificilmente vai acontecer. A empatia não aconteceu. Não houve uma conexão ali. Por isso que é tão importante você prestar atenção nas histórias. E a história é um gatilho mental poderosíssimo. Se você pensar que a gente toma decisões milhares ao longo de um dia, se você conseguir se conectar e fazer com que a pessoa tome uma decisão que vai ao encontro do que você quer, olha só que bacana, você tornou o seu dia mais produtivo. E também o dia dessa pessoa, porque ela saiu para fazer alguma coisa e você conseguiu transformar a vida dessa pessoa. A transformação que você vai gerar na vida dessa pessoa, por exemplo, com um produto ou com um serviço, vai fazer com que ela curta essa jornada. Quando uma pessoa não gosta da jornada, e talvez você já deva ter ouvido falar da história de jornada do herói, onde ele passa um dilema, em algum momento ele tem alguma dúvida e tem algum medo, mas daqui a pouco ele enfrenta e as coisas se resolvem. Isso a gente vê em novela o tempo todo. Se você já ouviu essa história de jornada do herói, você vai entender que quando a gente consegue fazer com que uma pessoa viva essa jornada, uma pessoa sinta essa experiência, e hoje a gente está falando muito de viver experiências, a pessoa vai se conectar com a sua empresa, com a sua marca, com o seu produto, com você. Por isso que a gente tem que prestar atenção em pessoas o tempo todo. Se você não prestar atenção em pessoas, dificilmente você vai conseguir se conectar com ela. Dificilmente. Quem vai em igreja, por exemplo, sabe que eles usam muito a Bíblia, contam a história da Bíblia e eles fazem conexões daquilo com o dia a dia das pessoas. Por que as pessoas se conectam? Porque as histórias conectam. E é aí que você consegue... qual seria a palavra? Você consegue captar a atenção da pessoa. Você consegue captar essa atenção. E ao captar essa atenção, ao reter essa atenção, você tem um tempo determinado de conexão com essa pessoa. Tem gente, por exemplo, que começa a assistir um vídeo e fica lá 10 segundos e vai embora. Tem gente que quer ouvir, porque a pessoa quer saber mais, porque ela está se conectando com aquilo, porque aquela história está fazendo sentido para ela, porque ela quer saber o final, ela quer saber a explicação, ela quer entender a técnica, ela quer saber o que aconteceu com o mocinho, com a mocinha, com o bandido, enfim. Ela quer saber o desenrolar da história. Óbvio que a gente tem pessoas com mais paciência, com menos paciência, tem pessoas que, tá bom, mas olha, desenrola aí a história, vai logo. Essa pessoa é uma pessoa que ela é muito focada no resultado. Você tem que saber como é cada uma das pessoas com as quais você está lidando, para você entender também a velocidade da história que você vai contar.
E lembrando que você nunca vai agradar todo mundo o tempo todo. Óbvio que pessoas são diferentes, relacionamentos são diferentes e tá tudo bem. Tá tudo bem. O importante é que você lembre que quando você vai contar uma história, quando você vai preparar uma venda ou quando você vai se conectar com alguém, até se você quer começar a namorar com alguém, você vai contar histórias da sua vida, enfim, qualquer situação do dia a dia, porque a gente está falando de gente, a gente está falando de relacionamento humano, é importante que você sempre lembre o seguinte: existe um personagem, existe um enredo no qual esse personagem está envolvido, existe uma transformação que vai acontecer, algum desafio, e existe um resultado final. É assim que as pessoas ficam grudadas. É por isso que tem gente que fica grudada em série, porque tem séries que tem enredos muito bons, que tem aquela magia que te envolve e você quer saber mais e assistir o próximo e fala, nossa, eu adorei e nem vi o tempo passar. É assim que as boas histórias se tornam gatilhos para você atrair a atenção das pessoas e para que essa pessoa se conecte com você e, no caso das vendas, que as vendas aconteçam. Então, se você entendeu esse gatilho mental, o meu convite para você é começar a praticar. Se você é uma pessoa que escreve artigos, por exemplo, comece a escrever histórias. Se você é uma pessoa que lida com vendas, comece a se conectar com pessoas e conte as histórias. Conte a história do produto, conte a história do seu serviço, a origem de tudo isso, conte a história da sua empresa. Isso vai fazer realmente com que a pessoa se apaixone pela jornada, se apaixone pela experiência de usar aquele produto ou aquele serviço. E aí você está praticando o marketing do coração. E aí você está realmente se conectando de coração para coração. É isso que a gente prega, é isso que a gente acredita. A gente não acredita em usar gatilhos mentais para você persuadir no sentido de, eu vou fazer alguma coisa que só eu vou ter vantagem. Sabe o ganha-perde? A gente não gosta disso. A gente gosta do ganha-ganha. E é isso que a gente planta. E é isso que eu quero que você plante. Porque se você plantar o ganha-ganha, você vai colher o ganha-ganha e a sua vida vai ser cada vez mais próspera. Use sim gatilhos mentais, mas para construir boas conexões, para criar boas histórias que tragam transformações positivas na vida das pessoas. Esse é o meu convite para você. Então esse é o gatilho mental da história. Existem vários outros e eu vou fazer vários vídeos sobre eles, mas esse é o primeiro deles. Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo, no próximo artigo de blog, no próximo podcast, no Telegram ou em algum lugar por aí. Se fez sentido para você esse vídeo, compartilha com alguém, coloca seu like aqui, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer. Afinal de contas, a gente sempre está contando muitas histórias aqui para ajudar pessoas como você. Um beijo e a gente se vê. Até mais!